Cristo nos libertou para que sejamos de fato, estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Eu queria que você desocupasse as suas mãos e aplaudisse Jesus por um momento. Mas enquanto você aplaudisse, você glorificasse a Ele nessa noite. Meu Deus e meu Pai, que nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, o Senhor vem usar a minha vida para ministrar a Tua palavra. Tu sabes, meu Deus, o quanto eu sou dependente de Ti. Então, Espírito Santo, usa a minha vida como instrumento debaixo desse manto apostólico na qual eu estou, e pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Ele que é o sacerdote dos sacerdotes, Ele que é o Rei dos reis. Então, meu Pai, fala com a Tua igreja através da minha vida. Fale comigo também, assim como o Senhor já tem ministrado. E eu te peço, meu Pai, que nesta noite essas pessoas vão sair daqui com a sua mente sarada, com a sua mente liberta. E o Senhor Amassuri Miandelematai vem inaugurar, ó Deus, um novo tempo sobre a Tua igreja, no nome santo de Jesus. Amém, graças a Deus. Será que você pode tomar o seu assento? O tema da ministração é libertando a mente para ser de fato livre. Quando eu pedi ao Senhor que Ele me desse uma palavra, confesso que no primeiro dia que eu fui ler, parecia que a Bíblia estava em branco. E eu começava a folhear e não encontrava nada. Eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor fale ao meu coração, porque tem um povo que precisa ouvir a Tua voz. E eu comecei, irmãos, a estudar o livro de Gálatas. Eu comecei a deixar o Espírito Santo falar ao meu coração. E aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 1, o Senhor está dizendo: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Quantas vezes, irmãos, nós estamos caminhando com Deus na presença do Senhor, mas nós pensamos que estamos livres, porque nós já estamos frequentando uma célula, porque nós já estamos vindo para a igreja, porque nós passamos no encontro com Deus, conhecemos os passos da visão celular, mas ainda assim, verdadeiramente, nós não somos livres. Porque nós tentamos alcançar, galgar um novo tempo, construir e buscar coisas novas, mas nós não conseguimos muitas vezes sair do nosso lugar. E eu quero te dizer, irmãos, que o tema da ministração, o Senhor vai nos ministrar. Nós precisamos ter a nossa mente livre, para que nós venhamos caminhar mais e mais na presença de Deus. A palavra do Senhor nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Só que não adianta, irmãos, apenas conhecer a letra. Não adianta, como eu ouvi a apóstola dizer, apenas você guardar os versículos. Nós precisamos viver. Nós precisamos deixar que o Evangelho, a revelação da visão celular, venha entrar no nosso coração, para que sejamos de fato livres. Se você veio de uma outra denominação e hoje você encontra dentro da igreja celular, mais ainda, você precisa entender que se você não abrir a sua mente, não abrir teu coração, o novo de Deus não chegará sobre a tua vida. Mas eu creio que eu estou diante de discípulos e líderes que decidiram viver no futuro. E como diz o nosso apóstolo René, eu vi o futuro e eu fiz dele a minha morada. Será que você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aplauda bem forte ao Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender: se eu não tenho a minha mente livre, eu não saio do lugar. Se eu não tenho as minhas emoções livres, eu não avanço. Eu só vou chegar até determinado local, até determinado lugar, só que dali em diante eu não vou conseguir prosseguir. Você conhece, diga para o seu irmão, você conhece o crente esteira? Aquele que anda e não sai do lugar. E às vezes nós falamos: a culpa é do discipulador, é do pastor, é do meu líder, é da igreja. Mas é porque nós não estamos verdadeiramente livres. Paulo estava falando para o povo de Deus: vocês precisam ser verdadeiramente livres. Será que nós estamos andando na presença de Deus e de fato nós somos livres?
De fato, nós somos livres para estar na presença de Deus sem culpa, sem medo, sem ressentimento, e saber que Deus vai ser o Deus da nossa vida. E quando Paulo ele chega na igreja da Galácia, ele começa, irmãos, a ministrar aquele povo, ele começa a instruir, e ele diz assim: olha, vocês não podem estar debaixo de jugo humano. Você não pode estar com esse pensamento lá no tempo da lei, no tempo da lei de Moisés. Vocês precisam aceitar e decidir viver um novo tempo. Quando eu decidi entregar minha vida para Jesus, é porque eu precisava viver um novo tempo. É porque eu não era feliz com a vida que eu vivia. Para quem conhece a minha história, eu sempre tive tudo do bom e do melhor. Não me faltava dinheiro, não me faltava um presente, algo que eu queria na minha casa. Só que o mais importante me faltava. Eu não tinha um abraço, eu não tinha um beijo, eu não tinha minha família reunida, sentada na mesa. Eu tinha, irmãos, bens materiais. Só que eu sempre conto esse testemunho. Chegou um dia que eu cheguei na minha festa de aniversário e meu pai perguntou: o que você quer de presente, filho? Eu falei para ele: eu não quero dinheiro, eu não quero presente, eu quero que o Senhor me dê um abraço e diga: filho, eu te amo. E eu entendi, irmãos, que meu pai era tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Quantas pessoas talvez estão nessa mesma situação na qual eu cheguei na presença de Deus? Eu só queria um abraço, que meu pai tivesse orgulho de mim, que meu pai estivesse do meu lado, porque estar presente é melhor do que dar um presente. E eu queria que ele estivesse me acompanhando. Quantos de vocês queriam que alguém estivesse aqui do seu lado nessa noite? Só que aquela pessoa, irmãos, que talvez não consiga dizer: filho, filha, pai, mãe, eu te amo. Isso tudo é porque ela nunca ouviu de alguém. Só sabe amar quem é amado. Talvez os nossos pais, nossos familiares, eles nunca ouviram isso de ninguém. Ele não consegue dizer, mas talvez você seja a pessoa que ele mais ama nessa terra. Só que se ele não consegue fazer isso, você pode. Se você está recebendo o pleno conhecimento da verdade, é você que tem que sair na tua casa, na sociedade, e fazer a diferença, porque você nasceu para ser e para fazer a diferença. Quantos creem nisso? Força o aplauso ao Eterno nessa noite. Então Paulo diz: olha, deixa esses costumes de lado. O tempo da lei, outras palavras, já se foi. Nós estamos vivendo o tempo da graça de Deus. Então nós precisamos viver coisas novas. E aquele povo da igreja estava sendo oprimido a viver as leis, com uma promessa, uma sensação que eles estariam mais perto de Deus. E Paulo chega e fala: olha, Gálatas 1:8, eu não vim aqui para trazer um outro evangelho. Ainda que um anjo venha trazer um outro evangelho, não acredite. Mas ele veio, irmãos, para anunciar para aquele povo: ei, esses dogmas antigos, esses costumes, situações e coisas que você aprendeu, isso não vai te dar o direito à salvação. Usar uma roupa diferenciada, um cabelo diferenciado, isso não vai dar direito para você à salvação. Então Paulo, em outras palavras, ele começa a colocar em ordem aquela igreja. Diga para o seu irmão: Deus nessa noite quer colocar em ordem os seus pensamentos, para que você seja de fato livre. Quem crê nisso pode aplaudir Jesus mais uma vez. Aleluias! Você não vai entrar no futuro se o seu pensamento estiver lá atrás. Eu costumo dizer que quando a mulher de Ló, ela ouviu: olha, vai embora e não olha para trás, ela disse: tá bom. Quantos são as pessoas na presença de Deus que são assim? Jesus já libertou, Jesus já perdoou, só que elas
continua falando, eu não mereço, eu não vou conseguir, não dá certo, eu não vou ser feliz, não tem como. Mas Deus já falou, a sua família será uma bênção, os seus filhos foram gerados para ser uma bênção, a tua casa é um pedacinho do céu, é a promessa de Deus sobre a nossa vida. Deixa o Senhor tocar a tua mente nessa noite. E Paulo era ousado, irmãos, e os irmãos da igreja começavam a olhar para ele e falar, esse cara aí não serve a Deus coisa nenhuma, ele está tentando trazer uma outra igreja de portas largas, que não precisa se sujeitar às leis de Moisés. Muitas pessoas, quando conhecem a princípio a visão celular, ela fala, mas não tem doutrina. Só que a visão celular prega uma santidade, e quando entra no nosso coração, querido, nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, e nós entendemos que nós não precisamos disso para alcançar nossa salvação no Senhor. E Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus não te chamou para fazer parte dessa igreja, para frequentar a célula, para você ter um líder, um mentor, para você continuar vivendo a mesma vida do passado. Deus não te chamou apenas para dar uma melhoradinha na tua vida. A obra que Ele quer fazer na sua vida é completa. Ele vai fazer por tudo e por todos na sua casa. Você vai contaminar a tua família com a glória de Deus que Ele está derramando em você. Quantos creem nisso, se expresse na presença dEle. Dê um grito de júbilo. Aleluia. Eis que as coisas velhas ficaram para trás, as velhas dúvidas, os velhos porquês, as velhas manias, os velhos questionamentos, os velhos pensamentos, as velhas atitudes. Se eu roubava, hoje eu não roubo mais. Se eu mentia, agora eu não vou mentir mais. Se eu me prostituía, adulterava, agora eu não vou fazer, porque eu sou uma nova pessoa, eu não quero, eu não devo. Isso ficou lá atrás, porque Deus inaugurou um novo tempo. Como eu ouvi do apóstolo França, o nosso passado ficou atrás da cruz, e o que Deus tem para nós ficou à frente em diante. Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas. Se Ele começou, Ele vai terminar. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você acha que Deus te chamou para você perecer? Você acha que Deus te chamou para você viver caído, prostrado e humilhado? Deus não quer ver você no chão, querido. Ele te chamou para ver você de pé, de cabeça erguida, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aquele que te convocou vai te sustentar, aquele que te chamou vai te honrar, não importa o que as pessoas estão dizendo. Confie no Senhor, pois ainda não se viu, nem jamais se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que neles esperam. Se você tem esperado em Deus, querido, Deus Ele vai te surpreender a qualquer momento. Eu tenho orado esse ano de 2015 que Deus vai trazer o futuro para o presente. Eu não esperava estar aqui nessa noite. Nós estamos com 6 meses no nosso ministério, Jardim Jacira. Nós estamos chegando a 100 discípulos. Eu não esperava que Deus ia fazer isso em pouco tempo. Só que Deus tem ouvido a minha oração e tem trazido o futuro para o presente. E assim vai ser na sua vida, meu irmão, porque há poder nas suas palavras. Aquilo que você pensava que ia acontecer só em 2016, você vai receber ainda esse ano, para a glória de Deus Pai. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Eu não posso dizer que eu sou livre, tendo a mente envelhecida. No último café de pastores da igreja El Shaddai, o apóstolo Paulo disse: quem tem uma mente próspera
não precisa receber comandos. O apóstolo estava ministrando agora há pouco sobre as nossas finanças. Se você tem uma mente próspera, antes de ele dar um comando, antes do seu líder, do teu discipulador, você precisa entender que a semente vai desatar algo na tua vida, na tua casa, porque quem tem semente do altar tem direito à resposta de Deus. Diga para o seu irmão: se você tem uma mente próspera, você não precisa receber comandos. Pode aplaudir ao Eterno nessa noite. Aleluias. Paulo diz em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, a renovação da nossa. Deus, Ele quer renovar a tua mente nessa noite. Deus, Ele quer te fazer ter uma mente nobre, uma mente próspera na presença dEle. Porque só assim, irmão, você vai conseguir visualizar aquilo que Deus tem para você no futuro. Você ainda pode não estar vendo, mas Deus está gerando aquilo que você precisa. Deus está gerando aquilo que você necessita. Então, mentes envelhecidas, irmãos, não conseguem receber aquilo que é o novo de Deus. E Paulo diz: olha, igreja, renove a tua mente. Irmão, você não pode estar na igreja e pensar: mas será que vai dar certo mesmo se eu entregar essa semente? Será que vai dar certo mesmo se eu for para o encontro com Deus? Essa célula que eu vou ter que abrir agora, será que vai dar certo? Não vai dar, já deu certo. Porque quem vai na frente é Jesus, abrindo o caminho para você. Quantos creem nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso dizer que eu sou livre tendo a mente envelhecida. Uma outra coisa que Deus me ministrou: mentes envelhecidas não sonham. A Bíblia diz que Jesus, em Lucas 18, encontra o jovem rico. E Jesus, ele dá oportunidade para o jovem rico ser um dos discípulos dele. E ele disse assim: olha, vende tudo que tem e dê aos pobres. O jovem rico perdeu a maior oportunidade da vida dele: ser discípulo de Jesus. Quantos são discípulos de Jesus aqui? Diga glória a Deus. Quando ele ouve aquilo, ele se entristece, porque o coração dele estava no dinheiro, porque ele era uma pessoa jovem com os pensamentos antigos. Ele era uma pessoa jovem com a mente do passado. Então ele não conseguia entender que se ele entregasse tudo nas mãos de Deus, ele ia receber 100 por 1, ia receber algo maior, que era Jesus na vida dele, que era ser discípulo do Mestre. Deus está dizendo: por que você deixou de sonhar, de acreditar naquilo que você tanto queria? Você acha que Ele não é capaz de realizar? Se Ele nem mesmo o Filho poupou, também não te dará com isso todas as demais coisas. Deus, Ele vai operar. Deus, Ele vai realizar. Só que nós precisamos acreditar e não permitir que Satanás roube os nossos sonhos. Nunca desista dos teus sonhos, querido, porque todo sonhador é tido por louco. Todo sonhador é desacreditado. Tem sonhos que Deus está gerando no teu coração, que não é para você sair falando para ninguém, não. Você não vai precisar falar, porque quem olhar vai ver, queridos. Quem olhar vai ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Quem olhar vai ver como a sua família está diferente. Quem olhar vai ver o avivamento na tua célula, e essa igreja multiplicando mais e mais. Quem viver verá a glória de Deus. Será que você pode aplaudir Jesus? Se você tem a mente envelhecida, você não consegue sonhar. Quem tem a mente envelhecida não consegue entrar no futuro. Você está aqui,
lá na porta de entrada, Deus tem algo para entregar para você. Só que até você chegar lá, o que Paulo diz? Abriu uma porta grande e promissora, porém há muitos adversários. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para os adversários, porque tem uma porta aberta lá na frente. E às vezes você fica perdendo o seu tempo olhando para os adversários, mas se esquece que Deus que vai pelejar por você, que Deus vai ser o Senhor que vai trazer a ti a vitória. E a Bíblia diz que em Atos capítulo 3 está um homem, um coxo, pedindo esmola. Ele pensava que aquilo que ele precisava era dinheiro. Só que a Bíblia diz que quando chegam os homens de Deus, oram por ele e falam: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho em nome de Jesus eu te dou, levanta e anda. Só que ele continuou caído no chão. A mente dele já tinha se acostumado com aquela situação. Conta-se uma história que estava andando um pastor que realizava milagres. E aí ele foi curando um monte de pessoas, 1, 2, 3. Chegou-lhe um ceguinho que estava lá caído pedindo moedas. E na hora que o pastor colocou a mão para orar por ele, falou: não ora por mim não. Porque aquilo já era o ganha-pão dele. Ele já tinha se acostumado com aquilo. Ele já tinha se conformado com a condição de viver. Então os homens de Deus mostraram para esse homem, para esse coxo, que o que ele precisava não era de dinheiro, era de Jesus. E a Bíblia diz que os homens estendem a mão e puxa ele levanta dando um jump, dando um salto, e ele entra na igreja, começa a glorificar e adorar o nome do Senhor. O Senhor mostrou para ele que o que ele precisava não era de esmola, não era de migalhas, não era de dinheiro. O que ele precisava era de Jesus na vida dele. Será que você está entendendo que quando nós temos Jesus, nós temos tudo e receberemos dele todas as coisas, porque no céu não há escassez de nada. Quantos creem tomam posse dessa palavra e se expressam na presença dele? Aleluias! Uma coisa interessante, onde estão os líderes de célula aí? Levante as mãos. Glória a Deus. Mentes envelhecidas são indiscipuláveis. Por 3 anos e meio, mais ou menos, em que Judas Iscariotes andou com Jesus, ele ouviu absolutamente todos os sermões do Mestre. Ele estava de perto, sendo discipulado pela própria palavra de Deus, na figura do Messias. Diga para o seu irmão isso: Judas ouviu, assistiu todos os sermões de Jesus. Ele tinha boca de discípulo, cara de discípulo, roupa de discípulo, andava como discípulo, falava como discípulo, mas verdadeiramente ele não era discípulo. Não adianta nós demonstrarmos exteriormente. Deus é conhecedor dos nossos pensamentos. Deus, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E dentro dessa perspectiva eu quero dizer que pessoas indiscipuláveis, porque ouvem sempre a palavra de Deus, ouvem ensinamento. Ontem eu brincava com alguns discípulos numa festa. Eu dizia assim para eles: eu já fiz discipulado de 24 horas, acredite se quiser. Mas não adiantou nada. Porque a questão não é o seu discipulador quando chama você para conversar. A questão é você abrir a sua mente para entender o que ele está te dizendo. A questão é você querer renunciar aquilo que te afasta da presença de Deus, para poder viver o novo que Ele tem para a sua vida. Deus não quer te dar esmolas. Só que enquanto você não renovar a sua mente, tem palavra que vai entrar no teu coração, e a Bíblia diz: não endureçais o vosso coração. Os próprios apóstolos 12, pela dureza do coração, eles não recebiam a palavra. Então, irmãos, quando nós
não permitimos que o Senhor venha renovar a nossa mente, as coisas não mudam. E a Bíblia diz de um homem por nome Elias, que ele estava, capítulo 16, 17 de 1 Reis, cheio do Espírito Santo. Ele orava, Deus respondia com fogo. Em outras palavras, Elias falava e Deus assinava embaixo. Só que a Bíblia diz que ele, com medo de Jezabel, ele se tranca dentro de uma caverna e tem medo. E o anjo do Senhor, por algumas vezes, diz: Elias, o que fazes aqui, homem? E depois, mais à frente, o anjo diz: Elias, sai para fora, sai da caverna. O que eu estou querendo dizer com isso? Mentes envelhecidas têm a alma enferma, têm a alma doente. Elias se demonstrava ser tão cheio de Deus, só que naquele episódio ele revelou a fragilidade, que ele necessitava de cura interior, na cura da tua alma. Ele se tranca na caverna e ele tem medo. Deus não te deu espírito de medo nem de covardia, Deus te deu espírito de ousadia. Você não pode ficar trancado dentro das suas cavernas particulares, com medo. Acaso há alguma coisa demasiadamente impossível para o Senhor? Acaso há alguma coisa que Ele não possa resolver e fazer por cada um de nós? Nele está o sim e o amém, porque é aquilo que nós não recebemos, não vimos e ouvimos, nem sequer penetrou no nosso coração, é aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, e Ele vai nos surpreender ainda em 2015. Quantos crentes se expressam? 2015 é o ano da restauração de Deus. Deus, Ele vai restaurar a nossa mente. Mentes envelhecidas por ter a alma enferma. Se o irmão não dá um abraço direito, já fica machucado. Talvez a apóstola passou correndo, não conseguiu cumprimentar você direito, ou o teu líder, o teu discipulador, você falava: olha, antigamente ele me abraçava, agora está mal pegando na minha mão. Eu não vou ir para a igreja mais não. O meu líder mandava 10 mensagens, agora manda 5. Querido, ele pode não te mandar nenhuma, mas se a sua raiz estiver em Deus, você não vai parar por nada. Pelo contrário, se ele não for lá e não te der um abraço pela correria, você vai lá e vai dar um abraço nele: meu líder, meu discipulador, meu pastor, eu te amo. Então, quando nós entendemos isso, irmãos, nós não ficamos feridos facilmente. Fulano falou que lá na minha casa não foi e não avisou. Ai, misericórdia. Você ouve uma palavra no altar, aquela palavra foi para mim, foi para você mesmo. Se você ver e ouvir alguém estar ministrando, a palavra foi para você. Sim ou não? Sim. Diga para o seu irmão: quem tem a mente saudável, curada, não se fere facilmente. Pode aplaudir Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mentes envelhecidas não conquistam e ainda perdem o que Deus havia dado. Infelizmente, eu estava numa igreja, o apóstolo sabe da história, onde nós estávamos na visão celular no modelo dos 12, e por 2 vezes o nosso líder saiu da visão. Fizemos culto apóstolo no ginásio de esporte Jardim Jacira, com 700 discípulos da nossa igreja. Hoje não tem 100. Se nós, irmãos, recebemos as coisas de Deus, mas a nossa mente não se renovar com o tempo, nós iremos perder aquele que Ele havia nos entregado. Se você está num casamento, a sua mente não se renovar, você não começar a compreender, dia após dia, a pessoa está do seu lado, você vai permitir que o diabo acesse o teu casamento, acesse o teu compromisso, o teu relacionamento.
Então nós precisamos nos permitir, irmãos, que o Senhor venha nos renovar com o passar do tempo. Esses dias eu deixei um sapato velho lá na casa do meu pai. E eu tinha esquecido aquele sapato lá, para mim já estava até no lixo. E aí eu fui na casa dele almoçar, e ele falou assim: olha, o seu sapato que estava aí, eu levei para arrumar, está pronto. E eu peguei o sapato, estava praticamente novo. Só que para mim aquele sapato já tinha sido jogado no lixo. Meu pai pegou, levou para o conserto e restaurou. Tem um monte de coisa, irmãos, na nossa vida, que pelo passar dos dias, das horas, você fala, já era, não tem mais jeito, não vai mudar, não tem solução. Será que você não está entendendo verdadeiramente que 2015 é o ano da restauração de Deus na nossa vida? Aonde Ele vai tocar e trabalhar em todas as áreas da nossa vida, porque Deus não vai omitir aquilo que Ele tem para fazer por cada um de nós. Deus, Ele não desperdiça palavras como os homens, Ele não desperdiça promessa. Tudo que Ele fala acontece e vem no tempo certo, no tempo oportuno. Porque Ele não vai nos dar algo prematuro, Ele não vai nos dar algo pela metade, pelo contrário, Ele vai fazer tudo no tempo certo. Não vos importa saber dias e épocas que o Pai designou pelo seu próprio poder, mas o que importa, querido, que ainda você não esteja vendo, como diz Paulo, não viva por vista, mas viva pela fé. Que você pode ver pela fé nessa noite. Feche os seus olhos por um momento. O que você pode ver pela fé? O que você pode ver que só o Senhor pode te entregar, só o Senhor pode restaurar, coisa que a sua mente todos os dias está te dizendo, não vai dar certo, não tem jeito, já era, já foi. Ele é o mesmo. Ele é um Deus que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que dá direito à vida eterna, e Ele vai fazer acontecer na tua vida. Se você crê nisso, comece a se expressar na presença dEle. Oh, aleluia. Por que as pessoas que têm mente envelhecida não conseguem conquistar e ainda perdem o que Deus havia dado? A Bíblia diz que Davi está indo lá levar comida para os irmãos, e no meio do caminho ele encontra um gigante por nome Golias afrontando o povo de Deus. E ele estava passando direto, o exército de Israel em posição de batalha, mas omisso, sem agir, sem atitude. E Davi olha aquele rapaz de estatura pequena, eu não vou deixar esse homem, esse gigante, afrontar o exército do Deus vivo. Eu preciso fazer alguma coisa. E Davi, ele se coloca na posição de peleja, de batalha. E a Bíblia diz que quando ele chega diante de Golias, Golias olha para ele e diz: quem é tu para vir para cima de mim com pedras e paus, como se eu fosse um cão? Se Davi não tivesse a sua mente tratada, restaurada, ele não teria nem sequer enfrentado o gigante, e ainda ele iria perder a posição de rei que Deus tinha para ele. Você não pode deixar a sua mente te paralisar. Você não pode deixar a tua mente te neutralizar ao longo da sua caminhada. Se Davi tivesse olhado para aquilo, dado ouvido para aquilo, ele nem sequer teria que enfrentar. Querido, não é para você fugir do gigante. Deus está mandando você enfrentar o gigante que está te afrontando a tua casa.
O mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo que tomou a Davi, vai ser o mesmo Deus que vai tomar a tua vida e vai te usar. E o Espírito Santo vai glorificar o Pai, e o Espírito Santo vai glorificar o Filho. Será que você pode aplaudir Jesus e receber coragem nessa noite? Coragem que Deus vai te dar. Se Davi tivesse seu emocional falido, quando a família deixou ele de lado, era para ele estar chorando lá até agora. Ele não teria enfrentado o gigante, ele não teria assumido o trono de Israel. Só que aquilo que ele ouvia, como diz a palavra, nem tudo que eu ouço eu devo guardar no meu coração. Davi, ele sabia que ele era guerreiro, ele era valente, ele era sisudo em palavra, e o mais importante, Deus era com ele. Se Deus for na sua vida, não vai ter gigante que vai ficar de pé para afrontar a tua vida, para afrontar você no seu serviço, para afrontar a sua mente, teu emocional, porque Deus vai pelejar e trabalhar em favor da igreja. Quantos podem se expressar mais uma vez na presença dele? Force o teu aplauso a ele. Último tópico que eu quero te dizer: mentes envelhecidas não conseguem aceitar o chamado de Deus. Talvez você está prostituindo seus dons e talentos, aquilo que Deus havia te entregado. Porque alguém falou para você: você vai ser um levita de honra, restaurador de altar, você vai ser um sacerdote, uma sacerdotisa, e você hoje não acredita mais nisso, porque você tropeçou e caiu ao longo da caminhada, porque você errou, ou você está achando que você está sendo ignorado pelos seus líderes, mas Deus está te vendo. Davi era o primeiro esquecido pelos homens, mas ele era o primeiro lembrado por Deus. Deus está te vendo aonde é que você esteja, Ele está te observando. E a Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 10 em diante, que Deus chama Moisés e fala: Moisés, vai lá, que você vai ser o libertador do meu povo. Só que Moisés começa a olhar para as limitações dele. Eu sou pesado de língua, eu não vou conseguir, tem outro que é melhor do que eu. E Deus começa a ministrar, e Deus começa a falar ao coração de Moisés. E Deus começa a aplicar a cura interior na vida de Moisés, e Moisés começa a renovar a sua mente, e ele começa a entender que ele sim era o escolhido por Deus. Não tenha dúvida da vocação que Deus te deu. Não tenha dúvida da posição ministerial que Deus tem para a tua vida. Não tenha dúvida do teu chamado. Não tenha dúvida que você será o maior ganhador de almas desse ministério. Não tenha dúvidas que aonde você passar, você vai multiplicar, você vai conquistar. Deus, Ele não erra nas escolhas dEle. Ele não errou ao te escolher, Ele não errou a te convencer, Ele não errou quando te chamou desde o ventre da sua mãe. Diga para o seu irmão: você é a melhor ideia de Deus. Você é o melhor de Deus. Pode aplaudir Jesus. Aleluias. Força o teu aplauso a Ele. Ou seja, mentes envelhecidas, quando recebe algo novo de Deus, fala que não vai conseguir, fala que não está preparado, fala que não está na hora de entregar a vida para Jesus, fala que não está na hora de descer as águas, não está na hora de eu cursar a escola de líderes, não está na hora de eu ir para o encontro com Deus. Eu acredito que nós nunca estaremos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. Mas se nós confiarmos a nossa vida ao cuidado dEle, Ele vai nos preparar ao longo da caminhada. Antes de Davi derrotar Golias, Deus mandou um urso, Deus mandou o leão. Deus foi preparando Davi ao longo da caminhada.
Esse problema que você está passando e fala, eu acabei de passar por um, já veio outro. É Deus te preparando, Deus te fazendo forte, Deus te dando experiência, e você vai derrubar todos os gigantes que vierem afrontar a sua vida para a glória de Deus Pai. Se você crê, você se expressa. Força o teu aplauso a Ele. Eu estou encerrando. O maior inimigo de quem tem uma mente envelhecida não é o irmão de fora, não é o ímpio, mas é a si mesmo. Deus, afasta de mim o meu maior inimigo, que sou eu mesmo. Nossos pensamentos são traiçoeiros. Se você quer vencer o mundo, você precisa vencer a si mesmo. Tem pessoas que conseguem governar uma grande empresa, mas não conseguem governar a si mesmo. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua casa? Como é que estão as suas emoções? Como é que estão os teus pensamentos? Você acaba de ouvir uma palavra que você vai conseguir, que você nasceu para dar certo. Quando você sai da porta da igreja, o diabo fala, não vai nada. Quando você chega na tua casa, você encontra uma realidade difícil e você desacredita. Deus não trabalha no meio da incredulidade, porque a incredulidade impede o agir de Deus. Deus não habita no meio da dúvida. Será que você não está trabalhando contra Deus? Diga para o seu irmão, se você vencer a si mesmo, você vai vencer o mundo. Pode aplaudir Jesus. Aleluias. Quando eu cheguei na presença de Deus, eu não sabia quem havia morrido na cruz. 6 anos e meio atrás. Meu pai trabalhava à noite, minha mãe pela manhã estava na igreja, ela é obreira de um outro ministério. E meu pai chegou do serviço, eu estava em casa sozinho. E meu pai me encontra caído no chão. E eu chorava, e ele pensava que eu estava brincando. Eu havia acabado de cair da laje. Eu fraturei os 2 lados da cabeça, ficou um olho para cima, o outro para baixo. Eu já quebrei os 2 braços, meu fígado estava estragado. E meu pai falou para minha mãe, se o meu filho morrer porque você não estava cuidando dele, estava lá, desculpa a expressão, irmão, desculpa. Meu pai disse assim para ela, se você morrer porque você não estava cuidando do meu filho, estava lá sendo a puta do pastor, assim que meu filho morrer, eu te mato. Eu cresci nesse ambiente, talvez a Jaque, que é a minha prima, não saiba disso, está sabendo agora. Cheio de briga, cheio de confusão. E eu cheguei no hospital vomitando sangue, fiquei desacordado, desenganado pelos médicos. Minha mãe pegou azeite, colocou nas mãos dela. Eu nem ia para a igreja nessa época. E ela falou assim, o meu filho não vai morrer. O meu filho vai ser pastor da casa de Deus. Pode aplaudir Jesus. Minha mãe usou a fé dela. Naquele momento eu voltei à vida. Isso aconteceu por 2 vezes diferentes. Então quando eu cheguei na presença de Deus há 6 anos e meio atrás, eu não sabia nada, eu não conhecia nada. Eu fui buscando, eu fui me entregando para Deus. Ele foi preenchendo os meus vazios, o meu complexo inferior. Porque eu era tão novo, mas a minha mente, eu não vou conseguir, não vou ser feliz, nada vai dar certo. Eu nunca vou ver minha família bem.
E Deus mandou um para cada lado. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Moramos em 4 casas diferentes. E quando foi ontem, no dia dos pais, estavam todos assentados à mesa, comendo churrasco. Deus separou todo mundo para unir novamente. Você não vai entender o agir de Deus. E não é para você entender mesmo, porque Ele é Deus e nós somos os servos. Mas apenas acredite naquilo que Ele vai fazer por você. Eu fico triste quando eu vejo um ímpio que tem mais fé do que um cristão. Está passando luta, dificuldade, está lá de pé, está acreditando e levando para trabalhar e não murmura. O crente faz tudo ao contrário. E o apóstolo João diz: agora que sabeis de toda a verdade, bem-aventurados sois se a fizerdes. Nessa noite o Senhor quer renovar a tua mente, para que você venha ser de fato livre. Se você continuar vivendo lá atrás, você não vai conseguir visualizar aquilo que Ele tem lá na frente. Se coloque de pé no seu lugar.